A Interpretação dos Sonhos, primeira parte, volume 4, 1900. Die Traumdeutung von Dr. Sigmund Freud, Flectere Sinequel Superus Acherontamovebo, Leipzig und Wien, Franz Deutica, 1900. Introdução 2. Bibliografia A. Edições Alemãs, 1900. Die Traumdeutung, Leipzig e Viena, Franz Deutica, páginas 4 mais 375, 1909, segunda edição, ampliada e revista, mesmos editores, páginas 7 mais 389, 1911, terceira edição, ampliada e revista, mesmos editores, páginas 10 mais 418, 1914, quarta edição, ampliada e revista, mesmos editores, páginas 10 mais 498, 1919, quinta edição, ampliada e revista, mesmos editores, páginas 9 mais 474, 1921, sexta edição, reimpressões da quinta edição, exceto pelo novo prefácio, e 1922, sétima edição, pela bibliografia revista, páginas 7 mais 478, 1925, volume 2 e parte do volume 3 de Freud, Gesamte Schriften, ampliada e revista, Leipzig, Viena e Zurich. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, página 543 e 1 a 185, 1930, oitava edição, ampliada e revista, Leipzig e Viena, Franz Deutica, páginas 10 mais 435, 1942, em volume duplo, 2 e 3 de Freud, Gesamte Werke, reimpressão da oitava edição, Londres, Amigo Publishing Company, páginas 15 e 1 a 642. B. Traduções inglesas, 1913. Por Abraham Merlin Brill, London, George Allen and Company, Nova York, The Macmillan Company, páginas 13 mais 510, 1915, segunda edição, Londres, George Allen and Wynne, Nova York, The Macmillan Company, páginas 12 mais 510, 1932, terceira edição, completamente revista e em grande parte reescrita por vários colaboradores não especificados, London, George Allen and Wynne, Nova York, The Macmillan Company, página 600, 1938, em The Basic Ratings of Sigmund Freud, páginas 181 a 549, reimpressão da terceira edição com a omissão de quase todo o capítulo primeiro, Nova York, Random House. A atual tradução para o inglês, inteiramente nova, é de James Stratey. Na realidade, Die Traumdeutung apareceu pela primeira vez em 1899. Esse fato é mencionado por Freud no início de seu segundo artigo sobre Joseph Popper, 1932c. Abre aspas. Foi no inverno de 1899 que meu livro sobre a interpretação dos sonhos, embora sua página de rosto estivesse pós-datada com o novo século, finalmente surgiu diante de mim. Fecha aspas. Mas agora temos informações mais exatas por sua correspondência com Wilhelm Fliess, Freud, 1950a. Em sua carta de 5 de novembro de 1899, carta 123, Freud anuncia que, abre aspas, ontem finalmente o livro apareceu, fecha aspas. E pela carta precedente, parece que o próprio Freud recebera de antemão 2 exemplares cerca de uma quinzena antes, um dos quais enviará a Fliess como presente de aniversário. A Interpretação dos Sonhos foi um dos 2 livros, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1950d foi o outro, que Freud manteve mais ou menos sistematicamente atualizados à medida que foram passando por suas edições sucessivas. Após a terceira edição da presente obra, as alterações nela feitas não foram indicadas de maneira alguma, o que produziu um efeito algo confuso sobre o leitor das edições posteriores, visto que o novo material às vezes implicava um conhecimento de modificações dos pontos de vista de Freud que datam de épocas muito posteriores ao período em que o livro foi originalmente escrito.
Numa tentativa de superar essa dificuldade, os editores da primeira edição das obras completas de Freud, as Gesamtgeschichten, reimprimiram a primeira edição de A Interpretação dos Sonhos em sua forma original num só volume, e enfecharam num segundo volume todo o material que fora acrescentado depois. Infelizmente, contudo, o trabalho não foi efetuado de modo muito sistemático, pois os próprios acréscimos não foram datados e com isso grande parte da vantagem do plano foi sacrificada. Nas edições subsequentes, voltou-se ao antigo volume único e não diferenciado. O maior número de acréscimos versados sobre qualquer assunto isolado é constituído, sem dúvida, pelos que dizem respeito ao simbolismo nos sonhos. Freud explica em sua História do Movimento Psicanalítico, 1914d, bem como no início do capítulo 6, seção E, página 1 desta obra, que chegou tardiamente a uma compreensão plena da importância dessa faceta do assunto. Na primeira edição, o exame do simbolismo limitou-se a algumas páginas e a um único sonho modelo, dando exemplos de simbolismo sexual, no final da sessão sobre as considerações sobre a representabilidade, no capítulo 6. Na segunda edição, 1909, nada foi acrescentado a essa seção, mas, por outro lado, várias páginas sobre o simbolismo sexual foram inseridas no fim da seção sobre sonhos típicos, no capítulo 5. Estas foram consideravelmente ampliadas na terceira edição, 1911, enquanto o trecho original do capítulo 6 continuou ainda inalterado. Era evidente que uma reorganização há muito se fazia necessária, e na quarta edição, 1914, uma seção inteiramente nova sobre o simbolismo foi introduzida no capítulo 6, e para ela transpôs-se então o material sobre o assunto que se acumulara no capítulo 5, junto com grande quantidade de material inteiramente novo. Não se fizeram quaisquer modificações na estrutura do livro nas edições posteriores, embora outro grande volume de material tenha sido acrescido. Após a versão em 2 volumes, 1925, isto é, na oitava edição, 1930, alguns trechos da seção sobre sonhos típicos no capítulo 5, que haviam sido totalmente abandonados numa fase anterior, foram reinseridos. Na quarta, na quinta, na sexta e na sétima edições, isto é, de 1914 até 1922, 2 ensaios de autoria do Otto Rank sobre os sonhos e a literatura criativa e Sonhos e Mitos foram publicados no final do capítulo 6, mas foram posteriormente omitidos. Restam as bibliografias. A primeira edição continha uma lista de cerca de 80 livros e, à grande maioria deles, Freud faz referências no texto. Esta lista permaneceu inalterada na segunda e na terceira edições. Porém, na terceira, uma segunda relação foi acrescentada, contendo cerca de 40 livros escritos desde 1900. Daí por diante, ambas as listas começaram a aumentar rapidamente, até que, na oitava edição, a primeira delas continha cerca de 260 obras e a segunda, mais de 200. Nessa fase, somente uns poucos títulos da primeira lista, pré-1900, eram de livros realmente mencionados no texto de Freud, enquanto, por outro lado, a segunda lista, pós-1900, como se pode inferir das próprias observações de Freud em seus vários prefácios, não pôde realmente atualizar-se de acordo com a produção de escritos analíticos ou quase analíticos sobre o assunto. Além disso, muitas das obras citadas por Freud no texto não eram encontradas em nenhuma das duas listas. Parece provável que, a partir da terceira edição, Otto Rank tenha se tornado o principal responsável por essas bibliografias. Uma carta de Freud a André Breton, datada de 14 de dezembro de 1932, 1933, declara explicitamente que, na quarta edição e nas que vieram a seguir, as bibliografias ficaram inteiramente a cargo de Rank.
2. Histórico. A publicação da correspondência de Freud com Fliess permite-nos acompanhar a redação de A Interpretação dos Sonhos com certa riqueza de detalhes. Na História do Movimento Psicanalítico, 1914d, Freud escreveu, rememorando seu lento ritmo de publicação nos primeiros tempos. Abre aspas. A interpretação dos sonhos, por exemplo, foi concluída em todos os seus aspectos essenciais no começo de 1896, mas só foi escrita no verão de 1899. Fecha aspas. Da mesma forma, nas notas introdutórias a seu trabalho sobre as consequências psicológicas da distinção anatômica entre os sexos, 1925J, ele escreveu, abre aspas, minha interpretação dos sonhos e meu fragmento da análise de um caso de histeria, 1905E, foram sustados por mim, se não durante os 9 anos impostos por Horácio, ao menos por 4 ou 5 anos antes que eu permitisse que fossem publicados. Fecha aspas. Estamos agora em condições de ampliar e, sob certos aspectos, corrigir essas rememorações com base em provas contemporâneas do autor. Além de várias referências dispersas ao assunto, que, em sua correspondência, remontam a pelo menos 1881, as primeiras importantes publicadas sobre o interesse de Freud pelos sonhos aparecem no curso de uma longa nota de rodapé ao primeiro de seus casos clínicos, o da senhora M. von N., com data de 15 de maio, nos estudos sobre a histeria de Breuer e Freud, 1895. Examina ele o fato de que os pacientes neuróticos parecem ter necessidade de associar uma com as outras quaisquer ideias que porventura estejam simultaneamente presentes em suas mentes. Prossegue ele. Abre aspas. Não faz muito tempo, pude convencer-me da intensidade de uma compulsão dessa espécie à associação a partir de algumas observações feitas num campo diferente. Durante várias semanas, vi-me obrigado a trocar minha cama habitual por uma mais dura, na qual tive sonhos numerosos ou mais nítidos, ou na qual talvez não tenha conseguido atingir a profundidade normal do sono. No primeiro quarto, de hora depois do acordar, recordava-me de todos os sonhos que tivera durante a noite e me dei ao trabalho de anotá-los e tentar solucioná-los. Consegui relacionar todos esses sonhos com 2 fatores. Com a necessidade de elaborar quaisquer ideias de que só tivesse tratado de modo superficial durante o dia, que tivessem sido apenas mencionadas e afinal não tivessem sido tratados. E 2, com a compulsão de vincular quaisquer ideias que pudessem estar presentes no mesmo estado de consciência. O caráter absurdo e contraditório dos sonhos pode ser investigado até a ascendência não controlada deste segundo fator. Fecha aspas. Infelizmente, não se pode datar esse trecho com exatidão. O prefácio ao volume foi escrito em abril de 1895. Uma carta de 22 de junho de 1894, carta 19, parece implicar que os casos clínicos já estavam concluídos nessa ocasião, e isso certamente já havia ocorrido em 4 de março de 1895. A carta de Freud dessa data, Carta 22, é de particular interesse por dar o primeiro vislumbre da teoria da realização de desejo. No decorrer dessa carta, Freud cita a história do sonho de conveniência do estudante de medicina que se acha incluído nas páginas 1 a 2 deste volume. Entretanto, foi somente em 24 de julho de 1895 que a análise de seu próprio sonho com a injeção de Irma, o sonho modelo do capítulo 2, estabeleceu essa teoria em definitivo na mente de Freud. Ver Carta 137, de 12 de junho de 1900. Em setembro desse mesmo ano, 1895, Freud escreveu a primeira parte de seu Projeto para uma Psicologia Científica, publicado como apêndice à correspondência com Fliess, e as seções 19, 20 e 21 do projeto constituem uma primeira abordagem de uma teoria coerente dos sonhos. Ele já inclui muitos elementos importantes que reaparecem na presente obra, tais como 1. O caráter de realização de desejos dos sonhos. 2. Seu caráter alucinatório. 3. O funcionamento regressivo da mente nas alucinações e nos sonhos, o que já fora apontado por Breuer
em sua contribuição teórica aos estudos sobre a histeria. 4. O fato de o estado do sonho envolver paralisia motora. 5. A natureza do mecanismo de deslocamento nos sonhos. E 6. A semelhança entre os mecanismos dos sonhos e dos sintomas neuróticos. Mais do que isso, contudo, o projeto traz uma indicação clara do que é provavelmente a mais crucial das descobertas dadas ao mundo em a interpretação dos sonhos, a distinção entre os dois diferentes modos de funcionamento psíquico, os processos primário e secundário. Isso, contudo, está longe de esgotar a importância do projeto e das cartas a Fliess escritas em relação a tal projeto em fins de 1895. Não é exagero afirmar que grande parte do 7º capítulo de A Interpretação dos Sonhos e, de fato, dos estudos metapsicológicos posteriores de Freud só se tornou plenamente inteligível a partir da publicação do projeto. Os estudiosos dos escritos teóricos de Freud têm estado cientes de que, até mesmo em suas especulações psicológicas mais profundas, encontra-se pouco ou nenhum debate sobre alguns dos conceitos mais fundamentais de que ele se vale. Conceitos, por exemplo, como os de energia psíquica, somas de excitação, catexia, quantidade, qualidade, intensidade e assim por diante. Praticamente, a única abordagem explícita de uma discussão desses conceitos nas obras publicadas de Freud é a penúltima frase de seu primeiro trabalho sobre as neuropsicoses de defesa, 1894-A, no qual formula a hipótese de que, abre aspas, nas funções mentais deve-se distinguir algo, uma carga de afeto ou soma de excitação, que possui todas as características de uma quantidade, embora não tenhamos meios de medi-la, passível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga, e que se espalha sobre os traços minêmicos das representações como uma carga elétrica espalhada pela superfície de um corpo. Fecha aspas. A escassez de explicação dessas ideias tão básicas nos escritos posteriores de Freud sugere que ele presumia que elas fossem uma coisa tão natural para seus leitores quanto eram para ele mesmo. E devemos nossa gratidão à correspondência com Fliess, publicada póstumamente, por lançar muita luz precisamente sobre esses pontos obscuros. Naturalmente, é impossível entrarmos aqui em qualquer exame pormenorizado do assunto, e o leitor deve ser encaminhado ao próprio volume, Freud 1905A, e sua elucidativa introdução feita pelo Dr. Chris. O ponto crucial da questão, entretanto, pode ser indicado de maneira bem simples. A essência do projeto de Freud estava na ideia de combinar num todo único duas teorias de origem diferente. A primeira delas derivava, em última análise, da escola fisiológica de Helmholtz, da qual o professor de Freud, o fisiologista Brucker, era um membro destacado. De acordo com essa teoria, a neurofisiologia e, consequentemente, a psicologia eram regidas por leis puramente físico-químicas. Tal, por exemplo, era a lei da constância, frequentemente mencionada por Freud e por Breuer, e expressa nos seguintes termos em 1892, num rascunho póstumamente publicado, Breuer e Freud, 1940. Abre aspas. O sistema nervoso se esforça por manter constante em seu estado funcional algo que pode ser descrito como a soma de excitação. Fecha aspas. A maior parte de contribuição teórica feita por Breuer, outro discípulo da escola de Helmholtz, aos estudos sobre a histeria, foi a complexa construção elaborada em harmonia com essas linhas. A segunda grande teoria evocada por Freud em seu projeto foi a doutrina anatômica do neurônio, que estava obtendo a aceitação dos neuroanatomistas no fim da década de 1880. O termo neurônio só foi introduzido por Waldeyer em 1891. Essa doutrina estabelecia que a unidade funcional do sistema nervoso central era uma célula distinta, sem nenhuma continuidade anatômica direta com as células adjacentes. As frases iniciais do projeto mostram claramente como sua base residia numa combinação dessas duas teorias. Seu objetivo, escreveu Freud, era, abre aspas, representar os processos psíquicos como estados quantitativamente definidos de partículas materiais especificáveis, fecha aspas.
Em seguida, ele postulou que essas partículas materiais eram os neurônios e que a distinção entre se acharem eles no estado de atividade ou no estado de repouso era feita por quantidade que estava sujeita às leis gerais do movimento. Assim, o neurônio poderia estar vazio ou cheio de uma certa quantidade, ou seja, catexizado. A excitação nervosa deveria ser interpretada como uma quantidade fluindo através de um sistema de neurônios, e essa corrente poderia encontrar resistência ou ser facilitada conforme o estado das barreiras de contato entre os neurônios. Somente depois, em 1897, é que o termo sinapse foi introduzido por Foster e Sherrington. O funcionamento de todo o sistema nervoso estaria sujeito a um princípio geral de inércia, segundo o qual os neurônios sempre tendem a se livrar de qualquer quantidade de que possam estar cheios. Um princípio correlato ao princípio da constância. Utilizando como tijolos esses e outros conceitos semelhantes, Freud construiu um modelo altamente complexo e extraordinariamente engenhoso da mente como uma máquina neurológica. Um papel preponderante foi desempenhado no esquema de Freud por sua divisão hipotética dos neurônios em 3 classes ou sistemas, diferenciados de acordo com seus modos de funcionamento. Desses, os 2 primeiros relacionam-se respectivamente aos estímulos externos e às excitações internas. Ambos funcionavam numa base apenas quantitativa, isto é, suas ações eram inteiramente determinadas pela magnitude das excitações nervosas que incidiam sobre eles. O terceiro sistema estava correlacionado com as diferenças qualitativas que distinguem as sensações e sentimentos conscientes. Essa divisão dos neurônios em 3 sistemas constituiu a base de complexas explicações fisiológicas de coisas como o funcionamento da memória, a percepção da realidade, o processo de pensamento e também os fenômenos dos sonhos e dos distúrbios neuróticos. Entretanto, as obscuridades e dificuldades começaram a se acumular e durante os meses que se seguiram à redação do projeto, Freud revisou continuamente suas teorias. Com o passar do tempo, seu interesse foi se desviando gradualmente dos problemas neurológicos e teóricos para os problemas psicológicos e clínicos, e ele acabou por abandonar todo o esquema. E quando, alguns anos depois, no capítulo 7 desta obra, Freud retomou o problema teórico, embora por certo jamais abandonasse a crença de que uma base física da psicologia seria finalmente estabelecida, o fundamento neurofisiológico foi aparentemente abandonado. Não obstante, e é por esse motivo que o projeto é importante para os leitores de A Interpretação dos Sonhos, grande parte do modelo geral do esquema anterior, assim como muitos de seus elementos, foram transpostos para o novo esquema. Os sistemas de neurônios foram substituídos por sistemas ou instâncias psíquicos. Uma catexia hipotética da energia psíquica tomou o lugar da quantidade física. O princípio da inércia tornou-se a base do princípio do prazer, ou, como Freud o denominou aqui, do princípio do desprazer. Além disso, alguns dos relatos pormenorizados dos processos psíquicos apresentados no capítulo 7 muito devem a seus precursores fisiológicos e podem ser compreendidos com mais facilidade mediante referência a eles. Isso se explica, por exemplo, à descrição do armazenamento dos traços de memória nos sistemas minêmicos, ao exame da natureza dos desejos e das diferentes formas de satisfazê-los e à ênfase dada ao papel desempenhado pelos processos verbais de pensamento na adaptação às exigências da realidade. Tudo isso é amplamente suficiente para justificar a asserção de Freud que a interpretação dos sonhos estava concluída em todos os seus aspectos essenciais no começo de 1896. Não obstante, estamos agora em condições de acrescentar algumas ressalvas. Por exemplo, a existência do complexo de Édipo só foi estabelecida no verão e outono de 1897, cartas 64 a 71, e embora isso não constituísse por si só uma contribuição direta à teoria dos sonhos, mesmo assim desempenhou um papel relevante ao ressaltar as raízes infantis dos desejos inconscientes subjacentes aos sonhos. De importância teórica mais evidente foi a descoberta da onipresença, nos sonhos, do desejo de dormir. Isso só foi anunciado por Freud em 9 de junho de 1899, carta 108.
Além disso, a primeira insinuação do processo de elaboração secundária parece ter se verificado numa carta de 7 de julho de 1897, carta 66. A semelhança de estrutura entre os sonhos e os sintomas neuróticos já fora assinalada, como vimos, no projeto de 1895, e houve alusões periódicas a ela até o outono de 1897. Curiosamente, contudo, daí por diante parece ter caído no esquecimento, pois é anunciada em 3 de janeiro de 1899, carta 101, como uma nova descoberta e como uma explicação da razão por que o livro permanecera inacabado por tanto tempo. A correspondência com Fliss permite-nos acompanhar com alguns detalhes o processo efetivo de composição. A ideia de escrever o livro é mencionada por Freud pela primeira vez em maio de 1897, mas é rapidamente posta de lado, provavelmente porque seu interesse começara a centralizar-se, naquela época, em sua autoanálise, que iria conduzi-lo, durante o verão, à descoberta do complexo de Édipo. No fim do ano, o livro foi retomado e nos primeiros meses de 1898, um primeiro esboço de toda a obra parece ter sido concluído, com exceção do primeiro capítulo. O trabalho no livro foi paralisado em julho daquele ano e só foi reiniciado após as férias de verão. Em 23 de outubro de 1898, carta 99, Freud escreve que o livro, abre aspas, permanece estacionário, inalterado. Não tenho nenhum motivo para prepará-lo para publicação e a lacuna na psicologia, isto é, o capítulo 7, bem como a lacuna deixada pela eliminação do sonho modelar completamente analisado, conferir parágrafo seguinte. São entraves à sua conclusão que ainda não superei. Fecha aspas. Verificou-se uma pausa de longos meses, até que, de repente, e como escreve o próprio Freud, sem nenhum motivo particular, o livro começou a se movimentar de novo em fins de maio de 1899. Daí por diante, continuou com rapidez. O primeiro capítulo, versando sobre a literatura, que sempre fora um bicho-papão para Freud, foi concluído em junho, sendo as primeiras páginas enviadas ao tipógrafo. A revisão dos capítulos intermediários foi completada em fins de agosto e o último capítulo, sobre psicologia, foi inteiramente reescrito, sendo as páginas finais despachadas no início de setembro. Tanto o manuscrito como as provas eram regularmente submetidos por Freud a Fliss para receberem sua apreciação crítica. Fliss parece ter exercido considerável influência sobre a forma final do livro e ter sido responsável pela omissão, evidentemente por motivo de descrição, da análise de um importante sonho do próprio Freud, conferir parágrafo anterior. Mas as críticas mais severas provieram do próprio autor e foram dirigidas principalmente contra o estilo e a forma literária. Creio, escreveu ele em 21 de setembro de 1899, carta 119, depois de terminado o livro, que minha autocrítica não era de todo injustificada. Oculto em alguma parte de mim, também eu tenho senso fragmentário da forma, uma apreciação da beleza como uma espécie de perfeição, e as frases complicadas de meu livro sobre os sonhos, apoiadas em expressões indiretas e com visões oblíquas de seu conteúdo, ofenderam gravemente algum ideal dentro de mim, e é difícil que eu esteja errado em considerar essa falta de forma como sinal de um domínio incompleto do material. Mas, apesar dessas autocríticas e a despeito da depressão que se seguiu ao desprezo quase total do livro pelo mundo exterior, apenas 351 exemplares foram vendidos nos 6 primeiros anos após a publicação. A interpretação dos sonhos sempre foi considerada por Freud como sua obra mais importante. Abre aspas. Um discernimento claro como esse, como escreveu em seu prefácio à terceira edição inglesa, só acontece uma vez na vida. Fecha aspas. 3. A atual edição inglesa. Esta tradução se baseia na 8ª edição alemã, 1930, a última a ser publicada durante a vida do autor. Ao mesmo tempo, difere de todas as edições anteriores, tanto alemãs como inglesas, num aspecto importante, pois tem a natureza de uma edição variorum.
Envidaram-se esforços para indicar, com datas, todas as alterações substanciais introduzidas no livro desde sua primeira edição. Sempre que se abandonou algum material ou que este foi muito modificado em edições posteriores, o trecho cancelado ou a versão mais antiga é apresentado numa nota de rodapé. A única exceção é que os 2 apêndices de Rank ao capítulo 6 foram omitidos. A questão de sua inclusão foi seriamente considerada, mas resolveu-se não fazê-la. Os ensaios são inteiramente autônomos e não guardam nenhuma relação direta com o livro de Freud. Teriam ocupado mais ou menos outras 50 páginas e, particularmente para os leitores de língua inglesa, não esclareceriam nada, visto tratarem principalmente da literatura e mitologia germânicas. As bibliografias foram refundidas por completo. A primeira delas contém uma lista de todas as obras realmente citadas no texto ou nas notas de rodapé. Essa bibliografia foi também disposta para servir de índice de autores. A segunda bibliografia encerra todas as obras da lista alemã pré-1900 não efetivamente citadas por Freud. Pareceu que valia a pena imprimi-la, visto não ser acessível com facilidade nenhuma outra bibliografia comparavelmente completa da literatura mais antiga sobre os sonhos. Os textos posteriores a 1900, salvo pelos realmente citados e, por conseguinte, incluídos na primeira bibliografia, não foram levados em consideração. Deve-se, contudo, fazer uma advertência no tocante a ambas as minhas listas. Uma pesquisa demonstrou uma proporção muito elevada de erros nas bibliografias alemãs. Estes foram corrigidos sempre que possível, mas um número considerável de verbetes revelou-se impossível de localizar em Londres, e estes, que são distinguidos por um asterisco, devem ser considerados suspeitos. Os acréscimos feitos pelo editor vêm entre colchetes. Muitos leitores, sem dúvida, ficarão irritados com o número de referências e outras notas explicativas. As referências, contudo, dizem respeito essencialmente aos escritos do próprio Freud, encontrando-se um número muito reduzido em relação a outros autores, afora, naturalmente, as referências feitas pelo próprio Freud. Seja como for, deve-se encarar o fato de que a interpretação dos sonhos constitui um dos grandes clássicos da literatura científica e de que o tempo veio considerá-la como tal. O editor espera e acredita que as referências, e mais particularmente as remissões a outras partes da própria obra, possam realmente tornar mais fácil aos verdadeiros estudiosos acompanhar os pontos intricados do material. Os leitores em busca de mero entretenimento, se é que existem, devem revestir-se da firme determinação de desprezar esses parênteses. Cabe acrescentar algumas palavras sobre a própria tradução. Grande atenção teve que ser dispensada, é claro, aos pormenores da redação do texto dos sonhos. Nos casos em que a tradução inglesa se afigura inusitadamente rígida ao leitor, ele pode presumir que a rigidez foi imposta por alguma exigência verbal determinada pela interpretação que virá a seguir. Quando há incoerências entre diferentes versões do texto do mesmo sonho, esse pode presumir que há incoerências paralelas no original. Essas dificuldades verbais culminam nos exemplos bastante frequentes em que uma interpretação depende inteiramente de um trocadilho. Existem 3 métodos de lidar com tais situações. O tradutor pode omitir o sonho por completo ou substituí-lo por outro sonho paralelo, quer derivado de sua própria experiência, quer inventado ad hoc. Esses 2 métodos foram adotados em caráter predominante nas primeiras traduções do livro, mas há sérias objeções contra eles. Devemos lembrar, mais uma vez, que estamos lidando com um clássico científico. O que queremos conhecer são os exemplos escolhidos por Freud e não outrem. Consequentemente, esta tradução adotou a pedante e cansativa terceira alternativa de manter o trocadilho alemão original, explicando-o trabalhosamente entre colchetes ou numa nota de rodapé. Qualquer graça que se pudesse extrair dele se evapora por completo nesse processo, mas esse, infelizmente, é um sacrifício que tem de ser feito. Na cansativa tarefa de leitura das provas tipográficas recebeu-se a ajuda generosa, entre outros, da Sra. R. S. Bertridge e do Dr. C. F. Rickhoft,
A Sra. Partridge é também em grande parte responsável pelo índice alfabético. A revisão das bibliografias esteve predominantemente a cargo do Sr. D. Tallant. Finalmente, o editor deseja expressar seus agradecimentos ao Dr. Ernest Jones por sua constante orientação e estímulo. Poder-se-á constatar que o primeiro volume de sua bibliografia de Freud lança inestimável luz sobre os antecedentes desta obra como um todo, bem como sobre muitos de seus pormenores.